Queridos amigos, nós vamos falar sobre o direito médico. E quando nós tratamos deste tema, de fato nós falamos de vida. Nós falamos de que forma de vida? De fato, nós falamos só de estar vivo? Não. Nós falamos de viver com dignidade, assim como é garantido pela nossa Constituição Federal. A partir do momento em que nós falamos do direito fundamental do indivíduo, aquele ali de maior importância, garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, nós não podemos nos esquecer do artigo 6º da Constituição Federal, que são os direitos sociais. E dentre os direitos sociais está ali o direito à saúde. Na mesma sequência de estudos constitucionais da saúde, nós temos lá do artigo 196 ao artigo 200 da Constituição Federal, que fala da estrutura de saúde do Estado, que fala do direito ao acesso à saúde, da obrigação do Estado, do dever do Estado de promoção de saúde, de forma universal e de forma igualitária. Nós temos ainda sobre esse aspecto a Lei 8.080 de 1990, também complementando aquilo que já vinha descrito na Constituição Federal. Então, quando nós falamos de direito médico, na verdade nós não falamos de um único ramo do direito. O direito médico ele é a junção de ramos do direito. Por quê? Porque o direito médico ele está ali associado, por exemplo, ao direito civil, ao direito penal, ao direito administrativo, ao Código de Ética Médica, está também associado ao Código de Defesa do Consumidor. Então não existe um único aspecto. O direito médico, ele está relacionado a direitos humanos, e ele, por ser ainda um tema talvez de pouca discussão ou de uma discussão mais recente, ele não é novo. Ele, na verdade, já tinha sido iniciado no Brasil essa discussão a partir do momento que nós tínhamos as legislações sanitárias, as legislações esparsas que tratam deste tema. Se nós pensarmos na garantia do direito à vida, nós temos que compreender de que vida estamos falando. Simplesmente o fato de estar vivo? De ainda ter ali atividades cerebrais, atividades cardiorrespiratórias? Não só isso. Na verdade, nós temos que tratar do aspecto sobre a garantia constitucional de uma vida digna. E é por isso que eu disse lá no início, sobre o artigo 6º da Constituição Federal, dos direitos sociais, de todos aqueles direitos que temos para que nós possamos ter uma vida digna, uma vida saudável. Ou seja, para que a pessoa possa ter saúde física e mental, ela precisa ter trabalho, ela precisa ter moradia, ela precisa ter lazer, ela precisa ter segurança, ela precisa ter previdência social, seguridade social, né? E assim por diante. Ou seja, então são direitos que se somam para a garantia e o provimento da saúde dos cidadãos. Um aspecto de extrema relevância é ao passo de que nós temos que compreender também a necessidade de uma medicina humanizada, né? Já dizia lá Hipócrates que era necessário curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Então nós sabemos que nem toda doença tem cura. Nem todo quadro clínico é reversível. E é por isso que existe então a profissão médica. Para atuar nesses momentos e saber lidar com essas adversidades. A profissão médica, via de regra, existem exceções, portanto, mas via de regra ela é uma atividade de meio. Ou seja, o médico, na utilização de todo o seu conhecimento, a sua expertise, a ciência, a tecnologia, realizará todo o possível para o restabelecimento da saúde do paciente. Mas ele não pode prometer um resultado. Ele utilizará de todos os meios necessários para alcançar um fim, que pode ser incerto. Essa é a regra. Por que eu digo que é a regra? Porque existem exceções. E uma delas é, por exemplo, nos procedimentos estéticos, onde aquilo que é contratado deve ser entregue.
A expectativa do paciente deve ser alcançada. Ou seja, e aí nós entramos nas responsabilidades profissionais. Nós temos responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, como eu disse, é a regra. É aquela condição do direito civil em que o ônus da prova cabe a quem alega. Na responsabilidade objetiva é o contrário, seria a aplicação do CDC, onde nós temos a inversão do ônus da prova. Ou seja, um fato relevante, um fato importante aqui é traçar o chamado nexo de causalidade, ou seja, da ação médica adveio um resultado lesivo? Esse é o primeiro aspecto. Este resultado lesivo foi causado por culpa ou por dolo? Se foi uma conduta culposa, ela está ali amparada, pela imprudência, imperícia ou negligência. Ou seja, o profissional, não desejando um resultado, agiu e desta ação acaba havendo um nexo de causalidade que gera o dano. A partir do momento em que nós temos uma conduta dolosa, logicamente que ela é uma conduta mais grave. Por quê? Porque ela é uma conduta desejada. Ela é uma conduta que foi querida. Ou seja, a pessoa agiu com a intenção, com o discernimento, buscando, almejando o dano causado em seu paciente. Então essas seriam as primeiras considerações sobre o direito médico, que, como eu disse, não é novo, que advém lá do direito sanitário, que tem como Hipócrates o pai da medicina, e assim por diante. Na responsabilidade médico-profissional, então, como eu estava dizendo, nós temos lá a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. Responsabilidade subjetiva é a regra, ou seja, aquela condição onde o médico, realizando a sua função, acaba culposamente causando um dano ao paciente. Então, este dano tem que ser comprovado, tem que se demonstrar o nexo de causalidade para que possa haver uma responsabilização. No caso da responsabilidade objetiva, nós temos um fato de extrema relevância, que é a expectativa. Ou seja, a pessoa vai realizar um procedimento estético e ele espera alcançar um determinado resultado. Ele paga por um determinado resultado. E aí, logicamente, que existe a autonomia médica. Ou seja, o médico pode, prevendo que não alcançará o resultado desejado, não realizar o procedimento. Mas a partir do momento em que ele cria a expectativa no paciente de que o resultado será alcançado, ele deve então entregá-lo. Um outro aspecto importante sobre o direito médico, e muito debatido hoje em dia, é a questão do livre esclarecimento do paciente. E que o paciente maior, capaz e esclarecido não é obrigado a submeter a nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de procedimento em saúde. Agora, o médico também possui a sua autonomia. E qual é o equilíbrio entre a autonomia do profissional e o desejo do paciente? Então, o aspecto ele acaba sendo discutido e chegou à Corte Suprema do nosso país. Lá no STF, por um voto do ministro Barroso, falando de um caso específico dos testemunhas de Jeová, ele conclui que o direito à vida não é supremo. Que o direito constitucional à vida ele está embasado desde que essa vida seja uma vida digna e de que ninguém é obrigado a submeter-se a nenhum tratamento, desde que essa pessoa seja maior, capaz, esclarecido e consciente. Então a autonomia médica, ela age, ela atua por essas exceções. Uma pessoa menor de idade, uma pessoa que não tem esclarecimento, uma pessoa que não tem a autonomia da decisão ou que está inconsciente, esta pessoa está sob a autonomia médica. E aí o médico então tem que agir para poder fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, utilizar todos os recursos técnicos e científicos que lhe são disponíveis
para salvar a vida deste indivíduo. Agora, a pessoa, sendo maior, capaz, tendo todo o esclarecimento necessário sobre o fato, ele pode simplesmente optar por não submeter a determinado procedimento, a determinado tratamento. E se essa vontade do indivíduo não for respeitada, nós entramos novamente no aspecto da responsabilidade profissional. A responsabilidade profissional, nós podemos dividi-la em 3 aspectos, muito simples. A responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade ética. Ou seja, na responsabilidade civil, tudo se resume à indenização, a reparação de danos materiais, lucros cessantes, danos morais, né, e os danos morais estéticos. Na responsabilidade penal, a responsabilização por uma conduta típica, ou seja, por uma conduta descrita no Código Penal ou em qualquer lei incriminadora. Já a responsabilidade ética é aquela que está ali contida no Código de Ética Médica, ou seja, aquela em que a conduta ética do profissional da saúde ela é avaliada, ela é medida pelo seu órgão de classe. Então nós temos 3 aspectos ali sobre a responsabilidade: a civil, a penal e a responsabilidade ética. Um outro assunto também de muita importância sobre o direito médico é com relação aos eventos adversos. Hoje talvez seja o termo mais adequado a se utilizar, né? Socialmente ou politicamente correto. No passado era chamado de erro médico. E o que traz a nós aí uma relevância muito grande é que, atualmente no Brasil, o erro médico mata mais do que doenças cardiovasculares e mata mais do que o câncer. Conforme pesquisas recentes, o erro médico mata mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. O erro médico, comparando, por exemplo, com outros países como os Estados Unidos, nós temos muito mais erros médicos. Se nós pararmos para pensar numa visão mundial, planetária, 10% de todas as pessoas submetidas a algum procedimento em saúde sofrerão um evento adverso. Então, na verdade, a preocupação é muito grande. Nos últimos 10 anos, né, o aumento das reclamações, das ações judiciais e das denúncias de erros médicos aumentaram em 300%. É lógico, eu estou dizendo denúncias. Não quer dizer que todas as denúncias serão procedentes, mas elas existem. E a que se devem essas denúncias e esse aumento do evento adverso? São 2 possibilidades. Primeiro, de fato existem mais erros. Segundo, as pessoas têm mais conhecimento. E esse conhecimento esclarecido, esse acesso à informação, faz com que aqueles erros do passado que não eram identificados, hoje possam ser identificados. Então, nessas 2 hipóteses, nenhuma delas é absoluta. Na verdade, tanto se erra mais, quanto se identifica mais. Na verdade, pelo aumento, pela quantidade do número de faculdades de medicina, isso determina também uma queda na qualidade do ensino, o que vai prover no futuro profissionais que não estejam devidamente qualificados para realizar a sua função ou que dependam de estudos complementares, como residência, como especializações, para que possam exercer a sua profissão. Né? Muitos questionam a necessidade de um exame de cursos nacional, como nós temos na OAB, né? Que pudesse ser ali um limitador ou um filtro dos bons profissionais. Nós sabemos que não é um filtro absoluto, mas poderia ser uma hipótese. Quando então nós tratamos da questão do erro médico, o erro médico ele está diretamente associado a 3 fatores. Os fatores ambientais, os fatores psicológicos e os fatores fisiológicos relacionados aos profissionais da saúde. Os aspectos ambientais, eles têm uma relação direta com o local de trabalho. Ou seja, o local de trabalho é adequado, o local de trabalho fornece as mínimas condições para que a atividade médica seja realizada.
Existem insumos suficientes para realizar aquela atividade? Com relação aos fatores psicológicos, será que os profissionais da saúde estão psicologicamente aptos a realizar a sua profissão, a sua função? Será que esses profissionais da saúde não estão fadigados? Excesso de trabalho, pressão. Então, ou seja, será que todos esses fatores contribuem para que eles possam errar? Será que sabem e conseguem trabalhar sob pressão? E os aspectos ou fatores fisiológicos, como está a saúde dos profissionais da medicina? A questão de o aumento significativo no uso de drogas, no uso de álcool, na prática do suicídio, como está de fato a saúde dos profissionais da medicina? Então, esses três fatores eles são preponderantes para a ocorrência do erro médico. E quando o erro médico acontece? Quando o evento adverso é constatado, como ele deve ser encarado? Para isso nós temos duas visões a partir do momento em que ele acontece. A primeira visão é uma visão individualizada. A segunda, que eu compreendo como seja mais adequada, é uma visão sistêmica. A visão individualizada, ela coloca toda a responsabilidade pelo dano, pelo erro no profissional. Então este profissional ele é punido, ele é censurado, ele é humilhado profissionalmente, ele é afastado, como se ele fosse a única causa e a última causa do erro médico. Com isso, perde-se a oportunidade de criar meios de prevenção. Perde-se a oportunidade de se aprender com os erros. Por isso que eu digo que a visão sistêmica ela é muito mais adequada àquilo que se propõe como prevenção ao erro médico, como prevenção aos efeitos dos eventos adversos. Por quê? Porque na visão sistêmica nós temos que entender que é um processo e que se houve o erro, existiu uma falha no processo. E se existe uma falha no processo, essa falha tem que ser revista e, logicamente, ela não acontecerá mais. Ou criar meios de fiscalização do procedimento, do processo, para que essas falhas não voltem a acontecer. E isso garante ao serviço de saúde, seja ele público ou seja ele suplementar, na verdade ali evitar que o erro médico aconteça como uma forma de aprender com os erros. Então, esses aspectos que são utilizados na busca da prevenção dos erros médicos, dos eventos adversos, ela deve ser interpretada de forma sistêmica. E por que eu digo isso? Porque percebam, vamos aqui citar um caso concreto, o caso da doutora Virgínia, lá do Hospital Evangélico de Curitiba, acusada de ter antecipado a morte de pelo menos 7 pacientes da UTI, pacientes que estavam em estado terminal, e dizia lá a denúncia, a acusação, que ela teria brincado de Deus. Então, ao caso dela, nós podemos dizer que ali foi aplicado o sistema individualizado do erro médico. Ou seja, constatou-se um fato, uma morte, ou várias mortes no caso concreto, ela foi acusada, ela foi afastada, ela foi rotulada como doutora morte, e ao final do processo, ela foi absolvida por falta de provas. Ou seja, o Estado não conseguiu reunir elementos probatórios capazes de convencer o magistrado de que, de fato, ela deveria ser punida penalmente por aquelas condutas. E aí eu questiono, quais são as consequências dessa acusação para aquela profissional da saúde? Será que o rótulo doutora morte será tirado? Será que a vida profissional dela voltará a ser como era? Então essa análise que nós fazemos sobre o direito médico, na verdade, ela é uma análise muito ampla, analisando um caso concreto e demonstrando a responsabilidade que existe do profissional da saúde, mas também da apuração dos erros médicos,
dos eventos adversos ou de qualquer conduta médica relacionada que ali exista a necessidade de uma reprovação legal. Um aspecto ainda que nós devemos tratar aqui no nosso debate sobre o direito médico de uma forma ainda generalizada é com relação à judicialização da saúde, né? Tanto debatido nos últimos anos aí também, com um aumento exponencial das ações pela garantia do fornecimento de remédios, pela realização de cirurgias, né, pelo fornecimento de próteses, órteses e assim por diante. Nós temos também que levar em consideração a necessidade de uma forma equalizada de tratar isso. Por quê? Porque, na verdade, quando nós falamos em judicialização da saúde, o primeiro questionamento que se faz é: o judiciário está preparado para julgar essas ações em saúde? O judiciário tem conhecimento para decidir, né, levando em consideração as questões orçamentárias dos municípios, dos estados e da União? Né, qual é o impacto orçamentário de decisões judiciais que obrigam, que determinam que os administradores públicos extrapolem os seus orçamentos a fornecer medicamentos de alto custo, a realizar cirurgias e assim por diante. Então, na verdade, tudo aquilo que está sendo realizado, né, um projeto aí do CNJ que busca a compreensão e a uniformização desses julgamentos da judicialização da saúde, é importante que, a partir do momento em que a saúde ela é garantida por lei ao cidadão, se ela de fato não for alcançada, se ela de fato for restringida ou não for prestada com qualidade, eficiência, eficácia, ele deve buscar os meios judiciais a fim de ter acesso à saúde, a fim de ter a sua saúde restabelecida, a fim de ter a sua saúde atendida pelo Estado. Então são alguns aspectos aí que nos cabe essa reflexão. Ou seja, a judicialização da saúde hoje, né, ela é um grande empecilho à administração pública. Por quê? Porque por vezes uma decisão em que privilegia a vida, e logicamente que nós não questionamos o privilégio da vida, mas na verdade determinar por decisão judicial um tratamento de alto custo a um paciente terminal, na verdade ele não se mostra eficaz, ele não se mostra de uma forma capaz de gerar um proveito efetivo ao paciente, porém, por outro norte, ele vai determinar um prejuízo efetivo a toda a sociedade, a toda a coletividade, né? Um tratamento que deveria ser paliativo, na verdade, ele acaba sendo determinado um tratamento curativo, aquele que não tem mais cura. Então são aspectos muito relevantes nessa situação. Nós ainda aqui poderíamos tratar, né, levando em consideração todo o momento em que nós vivemos, por exemplo, da telemedicina, da medicina robótica, de meios tecnológicos e modernos capazes de dar à população, de dar ao cidadão, principalmente aqueles que estiverem em locais mais remotos e de difícil acesso, o atendimento necessário à saúde, né? Nós temos aí uma situação relevante, que é o fato da pandemia que se encontra, onde nós temos a autorização da telemedicina, da medicina remota, e ela de fato vai contribuir de uma forma eficaz e efetiva para que determinadas consultas, determinados diagnósticos possam de fato ali contribuir, colaborar para o restabelecimento da saúde de determinadas pessoas. Nesse momento de isolamento social, e nós poderíamos aqui, né, falar só sobre as consequências do direito médico, sobre o momento em que vivemos, né, do coronavírus, do Covid-19, todos os reflexos, todos os aspectos legais de restrição da liberdade, de direitos coletivos sobre os direitos individuais e assim por diante. Mas nesse momento, a telemedicina já é uma realidade necessária à nossa população. A medicina robótica é uma realidade necessária ao momento em que vivemos. E o direito médico vem para isso, para regulamentar, né, para garantir o direito de acesso à saúde, para garantir o direito
e o dever de cumprimento do Estado para com os seus. Então, esse momento em que nós vivemos é um momento muito propício a expandirmos o direito médico, a de fato fazermos com que o direito médico ele tome a proporção e a importância que ele tem, né? Levando-se em consideração ainda, como eu digo, que o direito médico não é uma ciência jurídica em si, mas ele é a aplicação de todas as ciências jurídicas relacionadas ao direito à vida, relacionado às relações profissionais e, principalmente, ao provimento de saúde ao indivíduo, ao provimento de saúde ao ser humano, garantindo a ele uma vida digna, uma vida saudável em todos os seus aspectos, né? Até porque o conceito de saúde, nos termos da Organização Mundial de Saúde, é que estar saudável não é simplesmente estar ausente de doença. Então fica aqui a nossa reflexão sobre o direito médico, né, sobre tudo aquilo que o direito médico representa para a nossa sociedade, sobre tudo aquilo que o direito médico representa para o próprio direito, mas também, né, esse elo que existe entre as ciências jurídicas e as ciências da saúde. Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado e até o nosso próximo bate-papo. Um abraço.